Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Por que será que eu sempre falo todas essas coisas no começo dos meus vídeos? Porque como a gente está no YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Por quê? Porque tá no mundo inteiro rolando, o canal é pequenininho, mas tem um povo do mundo inteiro, tem brasileiro metido nesse mundo de Deus, de Pai Oxalá, por tudo quanto é lugar. E aí, por isso que eu saúdo todo mundo, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui tudo maravilha. Que isso, canal aqui pra quem tá chegando agora? Olha, é o seguinte, a gente aqui fala sobre como firmar a cabeça. A gente fala sobre Umbanda e inteligência emocional. Você que é médium, você sabia que se você tivesse uma inteligência emocional mais equilibrada, vai ser muito mais fácil para você entrar em contato com o seu mentor, com os seus mentores e mentoras? Assim, porque quando você tem as suas emoções mais equilibradas, você manda um pensamento aqui que fica também mais equilibrado e fica só gerando boa onda, boas energias para esta aqui que eu chamo de antena. Essa aqui é a antena maravilhosa que Deus nos deu. E esta anteninha, essa mente aqui que é muito desconhecida ainda, mas que tem muita gente no mundo inteiro que está falando sobre ela e a gente está aqui para aprender. A gente vai aprender como? A gente vai aprender a firmar a cabeça. Quando o seu pai de santo, quando a sua mãe de santo do terreiro falar: filho, filha, firma a cabeça, por favor. E você se perguntar: mas como que eu vou firmar a cabeça? Eu fiz essa pergunta para mim mesma 950 milhões de vezes. Como eu consegui descobrir, eu tô aqui para contar. E esse aqui é o canal Umbanda da Inteligência Emocional. E eu sou a Lúcia Larratea, ou Lúcia L, como ficar melhor para você. Hoje a gente vai falar sobre a criança interior. Vamos dar uma palavrinha sobre isso daí? Bora lá? E aí, galera do Axé? Quem me segue no último vídeo sabe que eu estive falando sobre a incorporação do erê, né? Por que alguns médiums... Gente, eu não tenho a verdade num punho, né? Mas eu falei sobre porque alguns médiums, alguns motivos pelos quais alguns médiums têm mais dificuldade de entrar em contato com o seu erê. Ok? Vai lá dar uma olhadinha no canal se você não viu esse vídeo. E lá eu disse que a gente ia falar sobre a criança interior. Que não fique muito claro, por favor, interajam comigo, me diga, me escreva ou no privado ou aí na caixinha do Mostra Mais. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like, né? Porque senão como é que eu sei que tá sendo bacana? Se tá assim, beleza. Se tá assim, também é beleza. Mas aí eu posso melhorar, né? Então, você deixa aí seu like, seu dislike e comenta alguma coisa. Bora lá falar sobre a nossa criança interior. Eu disse no outro vídeo que eu ia ensinar vocês um jeito de que você, como adulto, possa tomar conta de você, de quando você era pequeno, quando você era criança. Parece loucura, mas não é. Nós, quando crescemos, todo adulto sempre tem alguma coisa na sua infância que não foi bem tratada. Não é que tenha sido maltratado necessariamente pelos seus pais ou pelas pessoas que estiveram encarregados de criar essa criança. Não necessariamente assim. Tem gente que teve uma infância fantástica e mesmo assim tem algumas coisas que traz dentro de si que poderiam ter sido melhores. Porque a gente nasce filho, a gente nasce filha, mas a gente não nasce mãe, a gente não nasce pai. A gente se transforma em mãe ou em pai. E não vem com um manualzinho de instruções, né? Eu sou mãe de um pré-adolescente de 12 para 13 anos. E eu descobri, quando eu já tinha uns 8 meses de gravidez, uma das consultas que eu fui com a ginecologista, que foi um quadro lindo que eu li que diz que uma mãe nasce quando nasce um filho. E é verdade, por isso eu falo que a gente nasce filho ou filha. A gente não nasce mãe e pai, a gente se transforma. E a gente se transformando em mãe ou pai, a gente tem que aprender da humildade, que a gente sempre aprende da humildade, viu, galera? Da humildade de dizer eu não sei, eu quero aprender, e da humildade de dizer eu sei, mas quero ouvir também
o teu ponto de vista, o ponto de vista de outra pessoa, que pode ser que adicione alguma coisa a mais no meu saber. A gente progride para uma sabedoria, ok? Então, se a gente está partindo desde a humildade, sendo pai e mãe, a gente entende que, sendo que o meu filho ou a minha filha foi que me transformaram em progenitor, eu devo ouvi-los para aprender com eles a ser pai ou mãe. Então, como todos nós somos imperfeitos e todos nós estamos aqui para aprender, correto? A gente invariavelmente vai cometer algum erro. Normalmente os pais e mães não fazem nenhum erro porque queiram fazer. Eles sempre farão o melhor de que eles possam fazer. Eles dão pra gente aquilo que melhor sabem fazer e o que melhor tem dentro deles. Pode ser que nós tenhamos algumas necessidades que não sejam cobertas ou não tenham sido cobertas estas necessidades naquele período da nossa infância. E a gente arrasta isso para adulto. Em psicologia se fala muito que a primeira e a segunda infância, que concerne desde a primeira infância, desde o momento que a criança nasceu e até o final da segunda infância, em torno a 10 anos, se diz que essa é a parte fundamental, emocionalmente falando, para que um ser humano fique solidificado corretamente no dia de amanhã, poder ser uma pessoa funcional, um ser humano funcional. Então pode ser que tenha tido alguma coisa na sua infância que não tenha sido, você não tenha recebido exatamente aquilo que você entende que fosse necessário. Não esqueça que você está no canal sobre espiritualidade e a gente também é a soma de todas as encarnações que a gente teve anteriores. E nós trazemos no nosso espírito todas as benfeitorias e as coisas não tão boas que a gente realizou. Então, são os dharmas. Dharmas é tudo o positivo que a gente vai fazendo pela vida. E os karmas, que são as coisas negativas que a gente vem pagar, que a gente vem para acertar as contas energéticas, certo? Para entrar em contato com aquele ser, com aquela criancinha que um dia a gente foi, sendo adulto, é uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer para poder curar aquelas cicatrizes que a gente fica empurrando a culpa ou para os pais e mães, ou para aquelas pessoas que estiverem encarregados como responsáveis do nosso crescimento quando éramos pequenos, ou para qualquer outro adulto ou situação que se criou quando a gente era pequeno e a gente lembra e carrega, ou às vezes nem lembra, hein? Às vezes pode ser um processo inclusive inconsciente e que a gente carrega dentro do nosso peito um determinado desconforto. Em primeiro lugar, você deve identificar que você tem esse desconforto, que você tem, às vezes é rancor, às vezes você observa que você tem certa dificuldade de lidar com alguns elementos da sua família. Quando você entende isso, que você não recebeu do seu meio aquilo que você necessitava, você não pode voltar atrás. É passado, já aconteceu. O tempo para a gente é linear, passado, presente, futuro. Mas o tempo realmente, ele não é assim a nível físico, a nível quântico. Ele não é passado, presente e futuro. A gente pode de certa forma manipular isso, especialmente utilizando a nossa mente, a nossa capacidade de concentração e utilizando algumas leis de física quântica, que você não precisa ser um grande físico para poder utilizar estas leis. O que você precisa saber alguns pontos e eu vou contar. Então vamos lá. Você já identificou em você que você tem determinados desconfortos e que você tem algumas lembranças que não são muito boas a respeito da sua infância. Pode ser que você tenha se sentido abandonado ou abandonada. Pode ser que você tenha sentido falta de amor, de carinho, de abraço. Pode ser que você simplesmente tenha querido ser olhado de forma mais carinhosa por um tio, por uma tia ou até por um irmão. Por que não? Não importa a carência que você consiga identificar em você quando você era pequeno. Você tem que se visualizar de pequeno. Nem que para isso você tenha que pegar uma foto sua da idade que você compreende, que você lembra dessas, que vem essas lembranças em você. Pega uma foto, pega essa, vamos fazer de conta que essa aqui é uma foto minha, tá? Aí, eu consigo lembrar de mim, eu tenho uma boa memória, eu lembro de mim até 2 anos, até quando, na minha festa de 2 anos, eu lembro até do vestido que eu queria usar. Minha mãe tinha comprado para mim esse vestido, era um vestido de veludo azul, um azul lindo,
parece azul petróleo. E eu lembro de eu perguntar para a mãe, quando é meu aniversário? Quanto já falta que eu quero colocar meu vestido? Eu não queria tanto o aniversário como eu queria colocar o vestido. Então, eu me coloco naquela época de quando eu tinha 2 anos. Não preciso da foto, mas se você precisa, pegue esse papel em branco, faz de conta que é uma foto minha. Então, eu vou me concentrar. Você vai ficar olhando para a sua foto e vai ficar tentando lembrar das sensações que aquela criança, naquele momento da sua vida, estava sentindo. Sinta, permita que ela reviva dentro de você. No momento que ela reviver dentro de você, provavelmente você vai chorar, vão ser emoções desencontradas, de felicidade, de tristezas. Essas emoções, você não tenha medo delas. Você pode fazer esse exercício em dias diferentes, de preferência alternados. A cada 3 dias, voltar a fazer o exercício, em que você entra em contato com aquela criança, naquela idade que você entenderá que é para começar, com 2, com 3, com 5, com 10 anos, não importa, você sabe. Ouça a sua intuição e peça o acompanhamento do seu anjo da guarda, ok? Peça para ele estar ali e peça o acompanhamento do seu erê. Peça para o seu erê lhe ajudar a entrar em contato com você mesmo naquela época. Quando você entrar em contato com você de forma consciente, você vai começar a reviver emoções daquela época. Você vai começar a sentir a você mesmo naquela época. Você vai chegar ao ponto de sentir cheiros. Se você se vê, por exemplo, na pracinha que você costumava brincar, dependendo da intensidade em que você consiga se imaginar ali novamente, você pode sentir o vento, o ventinho, a brisa, o calor do sol, as risadas das outras crianças. Então, quando aquela criança que foi você esteja bem estabelecida aqui dentro, aqui em você e aqui também, você adulto vai chamá-la pelo nome, né? E vai dizer, eu vou dar o exemplo de mim, ok? Vou dizer, a mim todo mundo me chamava quando eu era pequena de Lucinha. Então eu chamei a Lucinha. Eu disse, Lucinha, Lucinha, falava. E eu a vi virando a cabeça olhando para mim. Por que eu falo em terceira pessoa, né? Eu a vi. Porque eu, Lúcia adulta, estou falando com a Lúcia pequenininha. Então por isso eu estou falando em terceira pessoa, para que vocês entendam também. Então eu a vi virando a cabeça na minha direção, foi muito claro. E aí eu chamei ela para conversar. E no meu caso, eu tive sensações de abandono, eu tive sensações de que eu tinha que encolher o meu brilho e não me fazer muito presente. Eu tive a sensação nessa época da minha infância que eu não deveria me mostrar, que eu deveria me esconder mais, que eu não deveria mostrar toda a minha risada, toda a minha vontade de viver. Não sei se foi assim que aconteceu, mas foi o que eu senti, foi como eu vivi. E isto é o importante. É como você sentiu, como você interpretou a sua realidade naquele momento, porque é isso que marca a vida da gente. Bem, então você vai dizer para aquela criança, quando ela vier para você, você vai ficar de frente para você mesmo e vai dizer, como eu disse para a Lucinha, Lucinha, eu estou aqui, meu amor. Você não está mais sozinha. Você está acompanhada eternamente por mim. E eu te cuidarei, te protegerei, te darei todo o amor que tu tenhas necessidade e não precisa mais ficar na sombra. Vem para cá, vamos brilhar juntas? Eu cuido de você, você não está mais sozinha. E foi um momento muito mágico para mim, porque a Lucinha, ela veio na minha direção e me abraçou. E a gente se fundiu num abraço. Naquele momento que eu me fundi num abraço comigo mesma, eu tive a sensação que a Lucinha, ela estava realmente penetrando dentro do meu corpo, a gente estava se fundindo. A adulta Lúcia com a criança Lucinha. A gente se fundiu.
se fundiu num ato de amor imenso, de aceitação, de reconhecimento das necessidades da Lucinha, também de não mais transparência. Lucinha, eu sei que você precisou de tanta coisa que não foi dada, mas não foi dada porque não quiseram dar, não foi dado porque não se deu. As pessoas que estavam ao meu redor, as situações construídas ao meu redor, ou bem deviam ser assim para o desenvolvimento do meu espírito. O importante e o fato é que foi assim. Eu, Lúcia adulta, sei em primeira pessoa tudo que a Lucinha tinha necessidade e não teve emocionalmente falando. Então eu vou dar, porque eu sei o que ela precisa. E ela então não se sente mais transparente, como se ninguém soubesse que ela está ali. Porque todo mundo neste planeta, de alguma maneira, em algum momento, se sentiu transparente. Como se as pessoas que estivessem ao seu redor não realmente vissem toda a necessidade, as problemáticas que aquele momento, aquele serzinho estava passando. Que com certeza para outras pessoas não era nada importante, mas para aquele serzinho, naquele momento, na sua percepção da realidade, era e foi extremamente importante. E por algum motivo, que não importa o qual, ele ficou desamparado, ou ela ficou desamparada naquele momento. E é essa cicatriz que você, adulto, pode fechar. Traz a sua criança, abraça e diga que você, de forma consciente e responsável, está ali como adulto ou adulta que você é, empoderando aquela criança e dizendo a ela que você está e que nunca jamais ela voltará a estar sozinha nem se sentir carente, porque você está ali para dar todo o amor que ela precisa. Nesse exercício vão aparecer muitas emoções, muitas, e ele fica reverberando por muito tempo. E eu garanto a cada um de vocês que você se sentirá muito mais fortalecido, que vai ser muito difícil que a partir de então você se sinta sozinho, mesmo estando sozinho ou sozinha. E inclusive quando a gente fala, né, que está no meio de uma multidão e mesmo assim se sente só, não, você vai começar a sentir aqui dentro no seu âmago, aqui no seu estômago, que você se basta, que você é suficiente com você mesmo, você está fortalecendo o seu interior, porque a sua criança interior que estava machucada, que estava necessitando de alguns aspectos, você adulto acabou de saná-la, você acabou de dizer para ela que ela existe, que você a reconhece e que você está com ela daqui para frente. E nesse momento em que se una o adulto com a criança, imagine o empoderamento que terá a criança no adulto e o adulto na criança. Você criará um eixo muito equilibrado, energético. E tenha certeza que vai ser muito mais fácil entrar em contato com o seu erê. Se você é um médium de incorporação, já me conta aí no Mostra Mais como é que foi, a partir de então, as suas incorporações com o seu erê. Gente, se vocês tenham qualquer dúvida, escreve aqui no Mostra Mais, manda um e-mail para mim ou entra em contato por privado pelo Messenger lá do Facebook ou também pelo meu Instagram, tá? Eu tenho o Insta, eu tenho o Facebook e tem aqui o YouTube. Não tem como vocês me perderem. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, dá um like, deixa seu comentário aí embaixo. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A família está crescendo e você faz parte dessa jornada. Um saravá fraterno para cada um de vocês e namastê. A criança que está em mim saúda a criança que está em você. Vamos amar as nossas crianças interiores. Quando uma criança se sente amada e visível, se transformará em um adulto que sabe amar, não terá relações mais tóxicas na sua vida e será uma pessoa funcional. Faça-se bem para você. Cure a sua criança através do seu adulto. Namastê.